sistema imunológico. O que que realmente ajuda? Olha, seja sincero, todo mundo tem uma receitinha, não tem? Talvez você fale assim, ah, um alho é bom, e é bom mesmo, tá? Você que tem pressão alta, tenta trocar o remédio pelo alho. O alhozinho de manhã, um alhozinho à tarde, é ótimo. Laranja, acerola, né? Tudo vai aumentando a imunidade, é excelente. Mas nós vamos falar de outros assuntos aqui também, mas a gente percebe a eficiência quando você investe no que realmente faz a diferença, tá bom? Então vamos lá. Olha só, vamos fazer uma introdução para a gente conhecer um pouquinho, né? Ó, algum desses problemas aqui você tem? Conhece alguém que tem? Conhece, né? Normalmente a gente conhece alguém que sofre. Já viu aquela pessoa que liga o ar-condicionado em top? As vias respiratórias? Deve ser muito chato, né? Que na minha opinião foi uma das melhores invenções do ser humano, foi ar-condicionado. Mas muita gente está sofrendo, né? Compra bombinha para asma, alergias, né? Essa questão da alergia é a segunda medicina que mais tem retorno, né? Mais cresce, vamos dizer assim, né? É a da alergia. Então dá para a gente ajudar, viu? Bastante, inclusive, na questão das alergias, tá bom? Então nós vamos falar algumas questões dessas aí, dessas doenças. Nós temos dois tipos de defesa. Olha que interessante, como eu disse, vai ser teórico. Então acompanhe, leia, né, para que você tenha conhecimento. Essa aí é a defesa inata. É a primeira linha de proteção, presente desde o nascimento, inclui barreiras físicas, como a pele. Gente, a hidratação correta da pele é extremamente importante. O cuidado com a sua pele é extremamente importante, tá? Ela é a primeira barreira, tá? Aí tem as barreiras químicas, como a acidez do estômago. Muitas pessoas falam assim: ah, mas eu tenho queimação, gastrite, refluxo. Aí a sua acidez está descontrolada. Nós precisamos melhorar essa questão, porque o estômago, ele realmente tem que ser ácido. Não tem como, ele tem que ser ácido. Só que não ao ponto de você ter uma queimação, um refluxo, uma gastrite. Aí isso faz com que você perca a sua qualidade de vida e pode gerar outros problemas, mas é uma defesa, tá? E também os leucócitos. Aí tem as defesas adquiridas. É mais eficiente e se desenvolve ao longo da vida, após a exposição de agentes patogênicos. Então, inclui a produção de anticorpos e a ativação de células especializadas, como a célula T, células beta, B, né, para combater infecções. Então, olha só, talvez você esteja aí prestando atenção, mas vamos fazer uma analogia. Combater infecções. Eu falei que hoje nós vamos falar de infecção urinária. Então, eu preciso ajudar o meu organismo a combater infecções. É isso que eu preciso fazer. Eu preciso ajudar o meu organismo a combater infecções. Então eu preciso ficar isso. Tá vendo como que a gente vai entendendo as situações? Vamos continuar. Como eu vou falar daqui a pouco como a gente pode fazer isso melhor, né? Então tem aqui, ó, eu citei alguns termos que a gente precisa aprender um pouco. Leucócitos, células brancas do sangue que desempenham um papel crucial na defesa do organismo. Anticorpos, essa já é mais conhecida, né? Proteínas produzidas pelo sistema imunológico que se ligam a agentes patogênicos, marcando-os como para serem destruídos. Mas e as doenças autoimunes? Vamos continuar. Órgãos e tecido, medula óssea, que é essencial, baço e outros órgãos e tecidos linfóides, onde as células imunológicas são produzidas e desenvolvidas. Células T. Lembra que a gente comentou das células T? Então vamos lá. São responsáveis por reconhecer e destruir células infectadas por vírus ou bactérias. Além também, né, de um esforço muito grande que o organismo tem para combater células cancerígenas. E é interessante que a acidez que nós comentamos, né, no início, ela é tão séria que ela pode ser o primeiro passo para desenvolver um tumor. O primeiro passo para desenvolver um tumor. E isso não foi descoberto agora. Isso já foi descoberto em 1931. Primeira questão para você desenvolver uma acidez ou desenvolver um câncer é uma acidez, é uma sujeira no seu sangue.
Olha como o conhecimento vai te ajudando, tá? E assim, a questão a questão, peraí, só um minutinho que entrou uma ligação aqui. Peraí, só um minutinho. Aí, pronto. A questão do estômago, né, ter acidez, isso é importante, mas o que eu estou dizendo é, se o ambiente está muito ácido, isso foi descoberto em 1931, o cara ganhou o prêmio Nobel. Então, um organismo sujo, com acidez, né, diminui a oxigenação, que chama hipóxia, né? Então faz com que se torne ali um organismo propício a desenvolver tumores. E não é só tumores, né? Mas fica propenso para desenvolver infecções, né? Então eu preciso limpar. Quem tem, por exemplo, infecções urinárias constantemente, está com o ambiente sujo. Tem que tomar, tem que se hidratar bastante, entre outras coisas que nós vamos ver aqui, tá? Então é importante ressaltar que o sistema imunológico ele é complexo e existem diferentes fatores que podem afetar seu funcionamento. Sabe como que é? Intestino. O intestino é extremamente importante para o cérebro, para o sistema imunológico. Acho que eu poderia ficar aqui mais 2 horas falando como é importante. Porque pensa bem, tem lógica, a gente não precisa nem ser terapeuta nem médico, mas pensa bem. Você alimentou, certo? Mastigou bem, caiu aqui no seu estômago, o estômago trabalhou bem, vai para onde? Intestino, não é? Aí o que que o intestino tem que fazer? Liberar, mandar embora. E se ele não mandar, volta sujeira para sua corrente sanguínea. Sobrecarregou o organismo, sujou o sangue, tornou mais ineficiente todo um sistema cerebral e do sistema imunológico. Por isso a importância de conhecer os fatores. Ah, essa criança gripa muito. Esse meu marido é minha esposa, está sempre com um probleminha ou outro. Será que não é o intestino? Vamos continuar. Olha o que que é o conhecimento. Então chegamos aqui, ó, como fortalecer o seu sistema imunológico. O que eu quero fazer? Eu quero barrar esses patógenos aí, não é? Então alimentação saudável é importante? Sim, é extremamente importante. Aí vai aquela perguntinha, né? Seu prato está colorido? Ou você está com a grande maioria que está trocando a refeição por um lanche rápido? Aí, Romulo, mas a grande maioria? Talvez eu forcei um pouquinho, né? Mas tem muita gente indo por esse caminho. Em vez de pegar o arroz, né? O arroz até não podemos deixar de lado, mas tem um prato mais colorido. E eu não gosto de ficar criando regras, porque eu acho que o bom senso todos nós temos. Não adianta também, né, eu encher o prato de arroz pensando só que eu tenho que matar a fome. Não é só isso, né? Eu preciso de uma alimentação saudável. E aí, como é que tá? Ou você tá tão atarefado que o almoço está te atrapalhando, você tem que pegar um lanchinho rápido, uma coxinha com refrigerante. Alimentação saudável. Higiene, essencial, né? Sistema imunológico. Sono adequado. Ah, aí é um capítulo. Gente, dormir bem, eu gosto de dormir, eu sou sincero, eu gosto mais de dormir. Eu odeio perder uma noite de sono. Mas muitas pessoas tomam remédio para dormir e isso não está certo. Então nós vamos ajudar você a dormir melhor, viu? E isso vai impactar onde? No seu sistema imunológico. Atividade física, essencial, né? Você tá ligado, né? Você tá parado aí? Como é que tá? Tá conseguindo andar 2, 3 vezes por semana, fazer uma atividade física? Pois é, eu me incluo nesse grupo. Vamos aqui parar aqui um pouquinho? Peraí, peraí. Vamos conversar aqui, que talvez você está achando que eu sou o exemplo, né? Então, eu me empenho em fazer as coisas certas, né? Porque eu prefiro investir na saúde do que na doença. Mas se eu te contar que tem 90 dias que eu não piso numa academia nem ando de bicicleta, vou repetir. Tem 90 dias que eu não piso numa academia e não ando de bicicleta. Viu? Se a gente não se policiar, a gente passa muito tempo sem uma atividade física. Ah, mas por quê, Romulo? Por trabalho, né? Entre outras questões. Mas você entende que a gente não é uma opção. Você precisa fazer atividade física, dona Edna, que está aqui, dona Enilda. Vocês precisam, dona Aparecida, Auxiliadora, Claudenir.
Vocês que estão aqui, que eu estou vendo vocês aqui, ó, até você, viu, Nicole, jovenzinha aí também, vai para academia, viu? Vai pedalar, andar de bicicleta, viu, dona Sandra, Salles, Marilene, Silvana, mora numa cidade. O nome é Caconde, mas a cidade é bonita. Não consigo, né, Silva? Wesley, pessoal, é sério mesmo, dona Fátima Rosedo. Walter, meu querido, eu sei que você roda muito, mas precisa da Irene, Vilma. Em Portugal também, viu, Chiminha? Só porque tá frio, vai pra academia. Dona Zélia, Dona Alice. Vocês que estão aqui ao vivo, Jaciara também, viu, Jaciara? Vai pra academia também. Nós temos que fortalecer, viu, pessoal? Deixa eu falar aqui com vocês. Nivalda, ô Nivalda, como é que tá? Tudo bem? Leia, Vilani, Fabiana, Angelina, entre outros. Ó, 90 dias mais ou menos que eu não vou em uma academia. Você vê que se a gente não se policiar, então segunda-feira, aí eu, mas a minha querida esposa, que ela não ficou 90 dias, foi só eu, vamos retomar. Você fazer uma atividade física, ela é essencial. Alimentação é essencial. Fazer musculação é igual escovar dente, viu, senhor Antônio? Fazer musculação é igual escovar dente. Ai, Romulo, mas eu não gosto de academia. Então, a gente não gosta de tanta coisa e faz, né? Então, a gente pode fazer na sua casa. Vai no YouTube aí. Eu já fiz musculação, sabe essas garrafinhas aqui, ó, de água? Eu tenho uma aqui maior de 2 litros. Então, eu já fiz na pandemia, que não podia ir para lado nenhum, tinha que ficar em casa, musculação com as garrafas. Com um saquinho de feijão, com um saquinho de arroz na panela. Tem uns caras muito criativos no YouTube que te ensina como fortalecer a musculatura. Eu não tô virando, não tô falando pra você virar um bitelo, não. Conhece o bitelo? Já viu ele na internet? Um cara fortão. Não é esse cara. Mas você precisa fortalecer a sua musculatura para você ter dependência até o final da sua vida, para que você cuide da sua higiene, que você consiga tomar banho bem que você tá ali já, bem velhinho, mas você consiga tomar banho sem uma cadeira para você sentar. Musculação é essencial, pessoal. Não é brincadeira, tá? Faça sua atividade física, faça sua caminhada, mas musculação. Fortalecer a musculatura. Vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? Ó, que eu vou aí, hein? Tá me ouvindo? Entenderam perfeitamente? Então tá bom. Então vamos continuar então, tá? Agora eu tô tranquilo. Nós falamos da atividade física, alimentação, atividade física. Vamos voltar aqui para a gente ver. Ah, vamos lá, hidroginástica é bom. Toda atividade física é bom, mas o que fortalece o seu músculo é essencial, tá? Ó, gestão do estresse. Eu sei que lá em Caconde não tem estresse, né? Mas a gente precisa ter essa gestão. Talvez você faz muita atividade, organiza muita coisa durante o seu dia que você fica estressado. E isso vai descarregar em você uma bomba, uma ferrugem dentro do seu corpo que vai te envelhecer mais rápido. Chama radicais livres. Então você precisa cuidar disso aí, tá bom? Ó, a Silvana diz aqui lá no YouTube, eu faço, mas eu detesto academia. Isso aí, não é só, a gente não faz só o que quer, não, né? Beleza. Vão deixando aí os seus comentários que eu vou tentando ler aqui. Sou convidada da Ilza, a Núbia falou. Ô, Núbia, legal, convidada nossa, parabéns. Legal, deixa eu ver se tem mais alguma convidada aqui, né? Aqui, o Eze, eu gripo e tenho resfriados. Legal, então nós vamos resolver isso. Silvana, que legal, Silvana. Então vamos lá. Ó, aqui, ó. Meu neto de 6 anos só vive gripado. Tem um ano que ele não gripa, toma. Ah, ele faz uso do projeto, a Lúcia. Ô, Lúcia, se você estiver aqui no Zoom, levanta sua mão e vamos conversar daqui a pouquinho, né? Ó, a pessoa tem até uma dica aqui, ó. Procurar no YouTube o professor Aurélio, a diarista Marilene. Digita aí melhor, Marilene. É Aurélio de quê no YouTube? Vamos ver, ó, tá vendo? Já apareceu aqui, ó. Legal, Caxias do Sul. Ei, vamos, Vani, beleza, meu querido? Então vamos lá, vamos continuar, ó. Aí você faz tudo isso aqui, certo?
Você está se preocupando, você está aí pensando, aí faltou o quê? O que que faltou? Hidratação. E é aqui que começa a nossa palestra. Você acredita que a primeira parte foi só a introdução? Agora a gente vai começar realmente a investir no sistema imunológico. Você vai, mas tomar água? Então, olha, você lembra que eu te falei no início? Você está percorrendo os caminhos que a maioria das pessoas estão fazendo e estão acumulando os problemas de saúde. Olha se, olha o que que a Cadê aqui a que falou do netinho dela aqui, ó? Acabou de falar aqui, eu esqueci o nome. Ele vivia gripado. Aí ele conheceu esse projeto, já não gripa mais. Por quê? Eu invisto na alimentação, exercício físico, gestão do estresse, mas eu não cuido da maior parte do meu corpo. Por isso que eu afirmo, se você estiver gravando aí ou tiver condição de gravar o seu celular aí, vai estar gravado também no YouTube, mas eu vou mandar uma informação aqui para o seu médico, para o seu terapeuta. A primeira pergunta que o médico, o terapeuta, o profissional da área da saúde deveria fazer é: qual a água que você toma? Esse é o primeiro fato. Por quê? A maior parte do corpo é água. Mas por que que não se fala muito nisso? Porque funciona? Porque não tem contraindicação? Porque toda a família é beneficiada? São muitos porquê, a gente não sabe, mas eu vou te dar uma dica. É a maior parte do seu corpo. Então, se você tem, sei lá, R$ 1.000, você vai investir num banco que te dá 30% ou num banco que te dá 70% de retorno? Ah, então você está falando porque eu não preciso cuidar da alimentação. A vida é uma somatória. Então, se você já cuida de tudo aquilo, agora você vai abrir a mente para a hidratação. Vamos entender como que isso funciona? Por que que antes você estava tomando água, mas está sentindo aí problemas, né? Inflamações, infecções, diabetes, pressão alta, enfim. E agora eu estou dizendo que você vai melhorar. Então vamos entender? Por que que a água. Primeiro eu vou te mostrar que água não é tudo igual. Muita gente acha que posso tomar água aqui, tomar água ali, na casa da minha sogra, vou lá, compro uma água na farmácia, na padaria, ou tomo água no banco. Então vamos entender por que que água tem diferença, tá? É uma explicação muito simples, mas eu gostaria que você desse bastante atenção. Isso aqui é uma ilustração das suas células. E as células, ela foi feita para entrar uma molécula de água por vez. E aqui tem o núcleo celular, tá? É aqui que tudo acontece. E para você melhorar aqui o núcleo celular, você não vai conseguir com o bisturi. Então, quem que vai agir lá no núcleo celular? A água que leva nitrogênio, nutrientes e oxigênio. Isso que eu preciso para fazer com que o núcleo celular realmente funcione. Então, vamos lá. Você tem a água como eu tinha, tem água aqui em casa. Como é que está a água do seu filtro? Parada, não é? Ela está parada. A água parada vai formando isso aqui, ó, cluster. Tá vendo essa formação aqui? Ó, vai sendo atraída um ao outro, porque a água ela foi feita para ficar em movimento. Uma vez que a gente armazena a água e precisamos de água armazenada, não tem como, né? Então, olha o que que acontece. As pessoas estão tomando água, mas a água não está realmente sendo absorvida pelo organismo. Então, essa é uma água normal, igual era aqui de casa. Então, eu tenho lá o cluster. A minha água está parada, não está? Ela está parada lá no filtro, está parada num garrafão de 20 litros, ela está parada. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso quebrar esse cluster. Então, olha só o que que acontece quando eu quebro o cluster. Olha só a quantidade de moléculas de água que vão adentrar a minha célula. Agora, como é que eu faço para quebrar isso? É essa tecnologia que eu vou te mostrar. Esse aqui dura a vida toda. Vou repetir. Esse que eu te apresentei dura a vida toda. Você nunca troca. Você entende por que que há 19 anos eu entendi isso? Que a maior parte do corpo é água. E meu pai, que foi o primeiro pessoa que eu acompanhei, tinha ácido úrico, tinha gota, direto. Nunca mais ele teve gotas. Nunca mais. E outra foi a minha irmã, nutricionista, que tinha queimação, refluxo, sabe? Não acreditou, né? Lógico.
Mas eu também estava muito novo na época, não tinha tanta bagagem como eu tinha hoje. Eu simplesmente disse para ela, usa do jeito certo. E ela usou do jeito certo. 32, 33 dias depois, ela comeu uma pizza depois que ela saiu da faculdade e falou assim: Romo, eu achei que eu ia ter queimação, refluxo, dormi e acordei hoje, sem nenhum problema, que lá realmente funciona. Então, foram as duas pessoas mais próximas, né? E a partir daí, não parei mais. Eu entendi que quando você investe na maior parte do seu corpo, os resultados são esses. Entende? Não é para você quebrar nada na sua casa. Você vai introduzir um dispositivo que deixa a água extremamente leve. E esse outro aqui, você troca a cada 3 anos. Olha só, daqui 3 anos e não tem contraindicação. Toda a sua família pode usar, até os animaizinhos podem usar. E o que que esse outro aqui faz? Ele libera minerais na água. Ah, mas eu compro água mineral. Tá, vai lá e olha no rótulo da sua água mineral. Tem alguém aqui que tem água mineral, compra água mineral? Eu também comprava água mineral. E outra, é boa. A água é ótima, só que tá no plástico, né? Mas a água é boa. Mas dá uma olhada nos minerais. Lá vai ter vários minerais. Aí você vai dar uma olhada lá no bicarbonato de sódio. No sódio, altíssimo. Cálcio, altíssimo. Magnésio, pequenininho. Magnésio é mais importante dos minerais. E eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Não que os outros não sejam. Então, eu também comprava água mineral, né? Mas eu fui criando conhecimento, falei, não, peraí, tem outras alternativas, né? Que eu posso ter uma água ainda mais eficiente. Beleza? Então vamos continuar. Nós vimos que a água ficou mais leve. Um dispositivo dura a vida toda e o outro você troca de 3 em 3 anos. Agora vamos ver o que que esses dispositivos fazem, o que que essa água faz no nosso organismo. Agora nós vamos entender o que que ela faz dentro do organismo para melhorar todo o nosso organismo, em especial o sistema que nós estamos conversando, que é o sistema imunológico. Beleza? Então vamos lá. Ó, antes de mais nada, deixa eu deixar claro aqui para você que tudo que eu estou falando é embasado nas pesquisas já que foram feitas pela Unesp, pela Apta. Eu vou inclusive mostrar aqui para vocês o Falcon Bauer. Mas em especial a Unesp nem precisa de apresentação, né? A Unesp nós já conhecemos que é uma das melhores universidades que nós temos no Brasil, né? E essa universidade, que é uma das melhores da América do Sul, já deu o selo dela. A APT é uma associação de tecnologias que analisam novas tecnologias, tá? E o Falcon Bauer, vou mostrar daqui a pouquinho, e até nos Estados Unidos nós temos, eles têm esse projeto, tem a comprovação. Legal? Então vamos lá, vamos entender? Lembra da imunidade, que é o que nós estamos falando? Isso aqui não é divulgado, eu fico, sabe? Mas olha só, a desidratação muda a fluidez do sangue. Aí você não tem nutrientes e nem oxigênio, seu sangue está sujo. Gente, e é só pensar no rio. Você tem um rio poluído aí na sua cidade? Você conhece o rio Tietê aqui em São Paulo, né? Na capital. Então, ali naquele período da capital que ele está passando, ele vai sujando mais, vai diminuindo o quê? Os nutrientes e oxigênio. O que que acontece? Não tem vida, mas lá na frente ele tem vida. Aqui atrás ele tem vida, mas naquele período sujo, não tem vida. O que que acontece com o nosso organismo quando esse sangue começa a sujar? Diminui a taxa de oxigênio, diminui os minerais, o nosso organismo também vai desfalecendo. Então, o que que essa doutora Roberta, que inclusive ela ajudou muita gente durante a pandemia, ela explicou, ela é uma imunologista. Manter a hidratação do corpo adequada permite o funcionamento da imunoglobulina, que é o principal anticorpo mais importante contra infecções. Aí a vitamina C e a vitamina D? Excelente. Continue usando. Eu tenho o hábito, pelo menos uma laranja todo dia. Tudo bem que esses 90 dias também não chupei uma laranja todo dia, mas faltei aí uns 5 dias só, porque laranja aqui é lei. Da acerola é muito bom, enfim. Mas por que ninguém fala da imunoglobulina? Legal, né? Saber disso. A hidratação permite o funcionamento do principal anticorpo.
Agora, o que que eu estou te mostrando aqui? Uma hidratação mais eficiente. É isso que realmente vai ajudar o seu organismo a combater infecções. Por que que quando a pessoa faz o uso da forma correta, não tem mais infecções urinárias? O aumento da imunoglobulina, entre tantas outras infecções, né? Agora vamos ver lá, entender um pouco mais. Ó, IG, imunoglobulina G, é mais eficiente de todas porque atua na proteção de longo prazo contra doenças. Pode ser encontrada em todos os fluidos corporais, totalizando 70% do total, né, que é produzida pelo corpo. Beleza? Também protege, né? É um caso único entre as imunoglobulinas, porque protege o feto ao atravessar a placenta. Imunoglobulina A é a segunda mais produzida pelo corpo, presente principalmente nas mucosas, que reveste as vias respiratórias e trato intestinal, saliva, lágrimas e o leite materno. Por causa de suas estruturas, as imunoglobulinas são capazes de ligarem as células de sangue ou de alguns órgãos, influenciando no controle de processos, viu só? Regeneração dos tecidos destruídos após ferimentos, operações cirúrgicas. Quantas pessoas que nós já ouvimos que conhecem esse projeto machuca, né, uma queimação, um corte ou até uma cirurgia e percebe que recuperou mais rápido. O médico fala: como você recuperou bem? Mas por quê? Tá aí a explicação. Tá aí a explicação na sua frente. Não é legal? Então, se você for num médico, num naturopata, num homeopata, num cirurgião, onde você for, e a pessoa falar que esse projeto, não, não pode usar, é porque ele não tem conhecimento. Muda de médico. Não, mostre para ele as evidências, né? Passa meu número de telefone, faz alguma coisa para ele entender. As pessoas precisam entender que água é muito mais do que matar sede. Olha só aí alguns benefícios, mas vamos continuar. Então, a hidratação adequada é essencial para melhor funcionamento do seu sistema imunológico, né? Em especial a produção da imunoglobulina, beleza? E os linfócitos? Quanto mais minerais na água, em especial hidróxido de magnésio. Então vamos entender um pouquinho sobre esse nome novo que apareceu, hidróxido de magnésio. Esse dispositivo aqui, ó, ele faz a hidrólise da água, né? O que que é hidrólise? A dissociação. Então, quando isso acontece, vai formar hidróxidos alcalinos de magnésio. Hidróxidos alcalinos. Não é água alcalina, é água alcalinizante. Entendeu? Esses dois dispositivos vão fazer com que a água alcalinize o seu corpo, levemente, né? Então, esse negócio de água pH 10, cuidado com isso aí, tá? Tô falando água alcalinizante. É diferente, mais eficiente. Aí vai levar os minerais. Vai levar o cálcio, vai levar o magnésio, mas em especial o magnésio, ele tem mais de 350 funções documentadas. Que é uma função que o magnésio tem que quase ninguém faz? Fala. Alergias. Nós temos no nosso corpo enzimas, nós temos ali que controla as alergias. Só que para elas funcionarem bem, eu preciso que o corpo esteja limpo, o sangue oxigenado e mineralizado, que é o combustível delas. Elas funcionando bem, você não tem alergia. Você está brincando? Não, estou falando sério. Já temos isso gravado de pessoas que tinham 21 tipos de alergia e não tem mais nada. O Adriano, eu conheço, virou meu amigo, o filho dele tinha 21 tipos de alergia. E ele gastou outro dinheiro para comprovar através de exames, porque ele não estava acreditando na melhora que o filho dele teve. E o que que o filho dele fez? Tomou água. Mas já não tomava água? Sim, só que agora ficou mais eficiente. Entende o que é investir na saúde? Você precisa limpar o seu corpo. Você precisa alimentar o seu corpo. Lembra que nós falamos do núcleo celular? Só que aí hoje você toma certinho. Amanhã você toma mais ou menos. Aí depois você toma certo, depois você toma mais ou menos. Aí você vai me ligar, vai mandar um WhatsApp, vai mandar uma mensagem lá no Instagram. Ah, não está funcionando. Ó, eu vou ser sincero, você já viu que o meu olho é grande, eu vou abrir ele ainda mais. É porque você não está fazendo certo, por isso você não tem resultado. E ponto final.
O que que eu preciso com isso? Te alertar. Porque isso aqui não adianta você ter produto. Você tem que usar do jeito certo. Entendeu? Eu uso do jeito certo há 19 anos. Eu virei um Superman? Um X-Men? Não. Inclusive, na viagem de volta, ontem eu amanheci meio ruim do estômago. Deve ser alguma coisa que eu comi. Mas foi uma dor, assim, não foi nada de ir ao banheiro, né? Mas o que que eu fiz? Me hidratei. Hoje já estou melhor. Então é claro que eu vou adoecer, pegar uma gripe. Eu só não quero que isso seja constante ou demore muito. Igual a herpes que eu comentei, né? Tem gente que tem herpes direto, sai. Fica estressado, saiu. Se você tem um sistema imunológico melhor, pode até vir. 3 dias depois tá seco. E depois pode ser que não venha mais. É isso que é investir em conhecimento, tá? Então vamos, lembra do magnésio, ele tem muita função no seu organismo. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso suplementar. Então o que que eu estou te convidando a fazer? Suplementar através da água. Água você toma, meu querido, não vai alterar a sua rotina de forma nenhuma. Não vai alterar a rotina, não tem contraindicação. Não é um magnésio feito em laboratório, entendeu? Não é um magnésio feito em laboratório. É como se estivesse passando pelas rochas, extremamente natural. Então todos podem usar. Só que a diferença é o quê? Cada copo com água, um tratamento de saúde. Gostou dessa frase? Vou repetir. Cada copo com água, um tratamento de saúde. Limpo, desintoxico e alimento o meu organismo. Eu vou lá no núcleo celular e levo o que ele precisa. Mas vamos continuar, tem mais coisa ainda. Então, falamos da importância do magnésio. Então, vamos lá. Vai ajudar na função dos leucócitos, células de defesa do corpo que combatem infecções e doenças. A deficiência desse mineral pode afetar negativamente a resposta imunológica do organismo, né? As atividades ali dos leucócitos. Vamos lá, células T. Também conhecida como linfócito T, são um tipo de glóbulos brancos crucial para o sistema imunológico. Olha como você está investindo no seu sistema imunológico, tá? Ela desempenha um papel vital na defesa do corpo contra infecções e outras doenças, ativando, aqui no caso, coordenando a resposta imune do corpo. Se essa célula T não tiver muito eficiente, não vai ter a coordenação da resposta imune do seu corpo. Então, vai funcionar. Eu estou recebendo um ataque, mas o meu organismo não coordena muito bem a resposta a esse ataque que eu estou sofrendo. Então, eu preciso que essas células T estejam funcionando corretamente, tá? Então, a deficiência desse mineral vai prejudicar a função que essas células tão importantes têm no nosso organismo. E aí, claro, que eu vou estar mais aberto, né? Propício a ter infecções e tumores. Mas vamos continuar. Intestino. Lembra que eu comentei do intestino? Ele ajuda em tudo. Pessoal, o intestino ele tem que funcionar todos os dias. Combinado? Ah, Romulo, mas eu vi no Instagram de três, se funcionar 3 vezes por semana, tá bom. Mas por que a gente, sabe, conformar com um tá bom se eu posso buscar um excelente? Funcione todo dia. Mastigue bem, alimentação, né, no seu prato colorida, muita folha, mas tome bastante água. A saúde do intestino ela está ligada à robustez do seu sistema imunológico. Alimentação saudável, atividade física, mas a hidratação é fundamental. Só o seu intestino, ele precisa de 1 litro de água todos os dias. Lembra que a Organização Mundial da Saúde recomenda 2 litros de água? Isso já caiu. É porque não chegou aqui para nós. Mas a própria OMS já soltou um comunicado dizendo que eles estão pensando diferente. Eles já soltaram um comunicado que depende de fatores, não pode ser uma regra. Eu tenho 90 quilos, eu tomo 2 litros. A minha mãezinha que tem, sei lá, que ela tem 1,60 m, ela está lá com, sei lá, vamos pôr 60 quilos. E ela também vai tomar 2 litros. E eu tenho 1,90 m, 90 quilos, vou tomar 2 litros. Então não é assim. Por isso que nós temos o protocolo de hidratação, tá? Eu vou parar aqui um pouquinho. Não, vamos terminar esse slide aqui, tá? Então o intestino precisa de 1 litro de água para funcionar bem todos os dias. Agora, o que que eu estou lhe oferecendo? Uma água 6 vezes mais leve e rica em minerais. Isso vai ajudar o trânsito intestinal e os movimentos peristálticos.
O que que é trânsito intestinal? Se o bolo fecal fica pastoso porque eu tenho mais água, uma água eficiente, ele vai ocorrer melhor. O trânsito intestinal vai acontecer, porque o bolo fecal está pastoso. E os movimentos peristálticos para fazer com que isso aconteça também vai funcionar bem. E eu vou ter também o equilíbrio funcional da flora intestinal, que é essencial. Olha só, hein? Acabou o problema do intestino. Mas você precisa fazer o uso corretamente todos os dias. Chegou algumas coisas aqui no YouTube. Eu vou. Ó, a pessoa colocou aqui, gente, a minha dúvida é, mesmo com filtro completo, preciso comprar água? Não. Se você tem um filtro Bela Saudável, viu? Se você tem um filtro que ele funciona por gravidade, ou que seja naquele que sai da torneirinha, mas tem um elemento filtrante, você porque a água que por gravidade ela é melhor, lógico. Tudo que é por gravidade, elemento filtrante é bom, mas tem filtros que vêm através da água ali, né, da torneira, que faz o processo. Então, você tem um filtro bom, você não precisa comprar água mineral, porque você tem um filtro excelente, não precisa comprar. Você compra água mineral por opção, talvez, sei lá, você não quer comprar o filtro, entendeu? Mas se você tem um filtro completo, né? Correto, você não precisa fazer isso. Você não precisa ficar comprando água mineral para pôr no filtro. Não, não tem necessidade, tá? Aqui, ó, a Andrea falou, o jeito certo de usar é a constância que traz resultados. Legal, muito bom. É, nutricionista e sou convidada Fabiana. Que legal. Ah, é a Bela Saudável que colocou aqui, ó, está encantada com o assunto. Obrigado. Tô tentando aqui. Você já viu com o meu jeito mineirês, mas eu tô indo, né? Eu tô indo aqui. Então, deixa eu ver aqui. Sejam bem-vindos, tá? Todos vocês. Eu tinha refluxo. Ó, a Marlene falou. Ó. Aí a Andrea falou que tinha azia e refluxo. Foi embora. Aqui, ó, já tem os depoimentos aqui. Vamos ver se tem mais. É, quem só faz o que gosta é criança. Gente, eu fico impressionado como tem pessoas que resumem numa frase tudo que eu falei, né? Pronto, ó. Quem só faz o que gosta é criança. Verdade, a gente tem que fazer muito mais que isso, né? A Célia Santos também. Mara Custódia como convidada, legal. Então vamos lá, vamos continuar, né? Eu tenho um filtro de barro. Bom, filtro de barro, vamos falar um pouquinho disso aqui, peraí. Pessoal, o filtro de barro, ele foi escolhido há uns 7 anos atrás, acho que tem uns 5, 7 anos atrás, como um dos melhores filtros do Brasil. Só que tem uma questão. Ele foi escolhido porque ele é acessível, baixa manutenção, né? Não precisa de nenhum equipamento, tá? Então, assim, na somatória dos fatores, o filtro de barro ganhou, beleza? Mas vamos entender uma questão. O elemento filtrante, filtro de barro. Agora, elemento filtrante, aquelas pecinhas brancas que tem ali, as velas, não é? As velas. Se você tem um filtro de barro, ótimo, excelente, funciona por gravidade, mas a sua vela, o seu elemento filtrante, ele precisa ter prata coloidal e o carvão ativado. Prata coloidal e carvão ativado. Aí você vai aumentar o nível de filtragem, de eficiência de filtragem do seu filtro de barro. Então vamos lá, procure uma vela com carvão ativado e prata coloidal. Você já está dando um passo muito grande no investimento da sua saúde. Esses dois dispositivos aqui você vai colocar na parte de baixo do seu filtro de barro, tá? Aí, Romulo, mas o meu não é de barro, eu preciso comprar de barro? Não. A pessoa que te convidou, ela vai te assessorar nesses pormenores. Fica calmo que eu vou chegar até lá. Só estou dizendo desse elemento filtrante. E ele não é caro, não, viu? Ele é barato para você que tem filtro de barro. Mas não precisa trocar nada. Calma, que a pessoa que te convidou vai te dar mais detalhes, né? Isso é um detalhe que a pessoa vai te explicar. Vamos continuar aqui. é, Vamos continuar aqui com a palestra, então, tá? A Edina mandou um joinha, então tá beleza. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, nós falamos, né, dessa questão. Agora,
Aqui eu estou falando para você que a água vai ficar 6 vezes mais eficiente. Então, o que que eu estou trazendo? Uma comprovação. Tá vendo aqui, ó? Dureza total da água, 9,9. Olha depois de 1 hora, 1,5. Isso aqui, ó, água parada, 9,9. Quando você coloca os dispositivos, vai para 1,5. O que que eu mostrei para vocês aqui? Uma comprovação do Centro de Controle de Qualidade. Mas não é do Zé da Esquina. O Falcon Bauer é um dos principais centros de controle da qualidade no Brasil. Eu gosto muito de citar um exemplo. Tá vendo essa caneta aqui? Vamos dizer que eu inventei. E eu falo que essa caneta ela escreve por uma semana seguido, dia e noite, dia e noite. Eu falar é fácil. Até papagaio fala. Mas eu preciso comprovar se isso é verdade. Agora, quem que vai ficar ali o dia todo, a noite toda, durante 7 dias escrevendo para ver se é verdade? Então eu contrato um laboratório, eu levo o meu dispositivo a um laboratório que eles têm lá o meio, talvez um robozinho, uma maquininha que vai ficar fazendo isso durante 7 dias. No final de 7 dias, eles vão lá confirmar, é verdade. A caneta dele dura 7 dias, 24 horas por dia você ficar escrevendo. Então eles me dão um laudo. Eu posso fazer isso aqui no Zé da Esquina, ou eu posso fazer num dos principais centros de controle da qualidade. Entende por que há 19 anos eu indico? Comprovações na Unesp, Estados Unidos, e aqui no Brasil tem o Instituto Falcon Bauer, entre outros institutos que comprovaram a eficiência desse dispositivo. Então, qual que é a melhor suplementação? Nós temos uma nutricionista aqui, né, na nossa palestra. Que legal, que bom. Então, você está preocupado com a boa alimentação, igual eu, todos nós estamos aqui querendo alimentar bem. Mas a gente precisa suplementar, né? Talvez a pessoa te indique um suplemento aqui, outro ali e tal, né? Só que a água, você colocando os minerais naturalmente, todo copo com água você vai estar limpando, desintoxicando e colocando minerais. Então, por isso que eu digo que é a melhor suplementação que existe. Ah, então resolveu todos os problemas? Não. Se eu adoecer e não conseguir resolver, eu vou no médico. Se eu precisar perder peso e não estou conseguindo, eu vou no nutricionista. Claro que a gente tem que procurar. São pessoas que estudaram muito para nos ajudar. Só que eu posso também ajudar em casa, tomando água. Só que uma água 6 vezes mais eficiente. E aí a somatória de fatores vão ganhar até velocidade. Olha que interessante, né? Foi o melhor investimento na minha saúde do meu filho. A Eze falou aqui, ó, que legal. A Lindinalva. Sou convidada da Dorilene. Comprei meu filtro faz 2 meses. Melhor investimento que fiz para minha saúde. Lindinalva. Legal, parabéns, viu? Você que está aí, você tem aí algum depoimento? Depois você coloca aí seu depoimento aqui no YouTube. Vamos ver quem já teve retorno, qual o retorno que você teve na sua saúde. Vamos ver aqui, vamos ver. Então, ó, Alves comentou assim, ó, minha irmã se queimou, eu falei para ela lavar com essa água, em 15 dias ela estava bem. Queimadura era de 2º grau. Pessoal, eu já falei isso aqui, parece meio estranho, né? Mas eu vou repetir. Não me leva a mão, não, presta atenção. Eu também, eu não quero me queimar. Mas se eu queimo, eu gosto não é que eu gosto, como é que eu vou falar isso? Ai, meu Deus, não é que eu gosto de queimar, mas quando eu queimo, eu vou lá fazer o teste. De vez em quando eu vou para a cozinha aqui. Eu faço minhas coisinhas aqui em casa, né? E aí eu queimo, eu vou lá e talvez foi o dedo, onde foi, eu borrifo água, só para ver. E realmente é impressionante como a recuperação é rápida. Sabe quando você toma água, toma café e tá quente e não queima a língua? Geralmente fica 24 horas assim, meia estranha. Faz o teste. O dia que você queimar a língua, não quero que você queime a língua, tá? Mas o dia que você queimar, pega essa água, coloca na boca e deixa ela ali alguns segundos. Faz um bochecho, deixa a água ali em contato com a sua língua. Passa um tempinho, repete o processo. Você vê que melhora mais rápido. Já que nós estamos falando disso aqui, você que tem azia, queimação, coloque água na sua bochecha, jogue para um lado, na sua boca, jogue para um lado, jogue para o outro, jogue para um lado, jogue para
e deixa ela descer suavemente. Vai engolindo aos poucos. É impressionante. Faz o teste. Talvez você coma alguma coisa, você não tem azia mais, não quer mais. Talvez uma hora apareça aí, né? Você come alguma coisa, faz o teste. Põe água, joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro. Deixa ela descer suavemente. Depois você me conta. Olha, simples demais, né? Dá pra gente fazer. Melhor do que o omeprazol, não é? Então vamos lá, vamos continuar. Nós já vimos aqui que fica 6 vezes mais leve. Isso é fantástico, né? Comprovado pelo Instituto Falcon Bauer. Mas vamos continuar. O fígado ajuda o sistema imunológico do corpo. Ele funciona, né? Ele possui células de defesa que combate vírus e bactérias. E claro, né? Ele filtra e destrói micro-organismos. Então, cuidado com a sua alimentação, viu? Você gosta de uma cervejinha? O fígado, o fígado ele regenera muito rápido, tá? Então a água tem um papel fundamental nesse órgão. A gente precisa beber água para ajudar a limpar o fígado, para que ele funcione de forma mais saudável. Ele vai eliminar toxinas, né? Então vamos continuar. Ajuda a eliminar, como nós falamos. Ó, esse projeto de saúde faz uma limpeza intracelular. É tão eficiente que vai eliminar a gordura no fígado. Imagina você que está aí lutando contra a gordura no fígado, que é muito sério, cuidado. Você pode, em 45 dias você repete o exame novamente. Mas se você melhorar a alimentação também, né? Que a água não vai fazer milagre. Mas melhora um pouco a sua alimentação e tome bastante água. Durante 45 dias você pode repetir o exame. Você vai ver que a gordura no fígado já está indo embora, ou já até foi embora. E esse mineral que eu tanto falo, ele é um desintoxicante hepático, por isso que eu estou falando para você que você pode ir lá refazer o seu exame. E os rins? Os rins ajudam a manter o sistema imunológico do corpo forte, ele ajuda a manter a temperatura do corpo adequada também, viu? Eles filtram toxinas do sangue que podem comprometer o sistema imunológico. E a água ajuda os rins a funcionar bem, ela é essencial para a filtragem do sangue. Só que é o seguinte, os rins, ele é um filtro. Não tem como você trocar de 6 em 6 meses, né? Então eu preciso limpar os ductos renais. E a água faz isso, uma água leve, tá? Mais leve vai ajudar na limpeza dos ductos renais. E os minerais, em especial esse que eu falo, né, vai ajudar a saúde dos rins. Muita gente tem formação de cálculo renal, porque acúmulo de cálcio. Alimentação, igual eu te falei, água mineral, qualquer água aqui no Brasil tem mais cálcio que magnésio. Então, muita gente toma da torneira ou filtrada, você pode formar cálculo renal. Então, você precisa tomar bastante água, mas uma água eficiente. E o magnésio, ele segura o cálcio naquele que precisa. Por isso que pessoas que têm aqui, igual eu recebi aqui, ó, problemas de coluna. A acidez, ela vai tirando o cálcio do nosso organismo. Por isso que não é bom ficar tomando refrigerante, café em excesso, sorvete, sabe? Vai tirando o cálcio do nosso organismo, entre outras coisas, né? E aí, com esse projeto, você controla a acidez. Lembra que nós falamos? Só que o magnésio, ele segura o cálcio. Então, ó, artrite, artrose, bico de papagaio, infecções, né, bursite, hérnia de disco, a pessoa tem uma qualidade de vida muito superior. Por quê? Porque o magnésio segura o cálcio. Mas naquele que tem excesso de cálcio, ele vai mandar embora. Então, neutraliza a ação do oxalato de cálcio. Gente, isso aqui é vida. É uns rins funcionando adequadamente por muito mais tempo, até o final da sua vida. Infelizmente, hoje muita gente está indo para hemodiálise, né? Então vamos ficar atento com isso aí, tá? E a insônia para a gente finalizar. Então, ó, a relação entre sono e imunidade é muito interessante. Se você está perdendo noite de sono, você está tornando o seu organismo mais fraco. Então, quando você perde a noite de sono por estresse, alguma questão assim, ó, liberação excessiva do hormônio cortisol. Então, vai reduzir as suas defesas do organismo. O que que eu preciso fazer? Já que o meu cérebro tem 80% de água, 20% da circulação sanguínea, eu preciso ter um sangue eficiente. E aí vai fazer o funcionamento dos neurotransmissores, em especial melatonina e o GABA. Melatonina regula o seu sono e o GABA faz você dormir profundamente. Aí vai ativar o sistema nervoso parasimpático. É a parte do sistema nervoso que ajuda o corpo a relaxar.
Chega de estresse, né? Sabe o que que vai ajudar também? Quem tem fibromialgia. Essa memória de dor vai embora, relaxa a musculatura, a sua fibromialgia vai controlar. Não tem cura, viu? Mas não vai doer tanto. Pode ter certeza que ajuda demais. Então eu falei da importância de tomar água do jeito certo, porque se você fizer mais ou menos, o resultado também vai ser mais ou menos, e não é isso que você está aqui, né? Sexta-feira, quase 9 horas da noite. É porque você quer investir na sua saúde. Então faça todo dia do jeito certo, tá? Infecção urinária, inflamação, tudo isso nós comentamos, né? Agora eu vou falar da diabetes. Tem cura diabetes? Imagina eu vim aqui falar da cura da diabetes. Ah, antes de comentar da cura do controle da diabetes, eu quero falar para você sobre um processo que tem no nosso organismo que chama fagocitose. Ela reduz a inflamação, tá? A fagocitose. Então, você que tem feridas, psoríase, enfim, a fagocitose, quando ela funciona bem, ajuda todo o seu organismo. E esse dispositivo, esse projeto, aumenta em 300%, ou seja, triplica a eficiência da fagocitose. Olha só, viu? Interessante, né? Mas agora nós vamos falar sobre a questão da diabetes. Sabe o que muita gente fala? Que você tem que fazer atividade física, que você precisa alimentar. Claro, alimentação é essencial, atividade física é essencial, mas esse projeto ele tem uma comprovação, uma das comprovações que ele tem, eu vou te mostrar aqui, ó, sobre a ação que acontece no nosso organismo na questão dos triglicérides, o triglicerídeos, né? Então vai beneficiar pacientes diabéticos, porque reduz o triglicérides no seu organismo. Só que tem outra questão, que esse eu quero trazer aqui para você, porque poucas pessoas falam, e essa informação é extremamente importante. Eu não vou trazer todo o estudo aqui, mas eu vou trazer a conclusão desse estudo. Olha só que interessante. Lembra que eu falei do magnésio? Vamos ler aqui junto, olha só. Esse magnésio que você toma todo dia através da água, ele é necessário para a produção de insulina pelo pâncreas e também ajuda na sua função de metabolizar a glicose sanguínea. O hormônio mineral interage, pois é a insulina que transporta o mineral para dentro das células. Então, sem a insulina, o hidróxido de magnésio não é transportado do sangue para as células onde é fundamental. A insulina é necessária para transformar a glicose em energia e também para levar o hidróxido de magnésio para dentro das suas células, onde ele vai atuar em inúmeros processos metabólicos. Então, a diabetes, ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, se você quer deixar de tomar metformina, insulina, você precisa atividade física, alimentação, mais uma hidratação da forma correta. Mas você vai conseguir, viu? Você vai conseguir ficar livre dessa carga de remédio diária que vai afetar seus rins e seu fígado. Percebe que lá na frente a pessoa começa a ter problema na visão, cansaço, impotência. Para quê? Invista na sua saúde. Você consegue controlar diabetes, pressão alta. Agora, quem tira remédio é médico. Não é eu ou a pessoa que te convidou. Vai fazendo certinho, vai anotando os seus números ali de diabetes, de pressão alta, leva para o seu médico, deixa ele fazer os exames e ele vai tirando essa carga. Você vai dormir melhor, sem o uso de medicação, sentir menos dores, sem vai usar menos remédio, talvez nem vai usar. Olha quantos depoimentos que chegaram aqui, pessoa com problema na vesícula, tá normal, porque limpou. 16 anos, não toma remédio nenhum, sofria com refluxo, alergia, dor de cabeça. Não tem mais. Olha quantos depoimentos. Tinha até cirurgia marcada de pedra na vesícula. Olha só, quantos já depoimentos. Fazendo tratamento, fiquei livre das pedras nos rins. Sofria de úlcera nervosa. Olha quantos depoimentos, que legal. Então, o que que a gente precisa? Investir na saúde. Tem alguém aqui que tem alguma dúvida? Falta alguns minutinhos para a gente encerrar. Ah, peraí, quanto custa? Ó, como que funciona? Nós temos um programa de acompanhamento, tá? Nós acompanhamos todas as pessoas por 60 dias.
Então, como que funciona? A pessoa que te convidou vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde para entender como você está, como nós vamos poder te ajudar, mas ajudar a sua família. Isso aqui é um projeto de saúde familiar, tá? Ajudar a sua família. Então, isso é o primeiro passo, pesquisa de saúde. Aí ela vai fazer com você, você vai pedir o seu dispositivo, se você quer esse aqui, ó, que eu indico, né, para a família toda, ou se você vai querer o que você coloca na sua garrafinha, que é para uso individual, viu? Não fica pondo a garrafinha e dá para todo mundo da sua casa que não vai funcionar, viu? É para uso individual, esse para uso familiar, tá? Aí chegou na sua casa, a pessoa vai te fazer o protocolo de hidratação, como tomar água do jeito certo, e vai te acompanhar por 60 dias. E eu vou estar ali de plantão, tá? Qualquer dúvida pode mandar para mim. Quem já me apoia nesse projeto sabe que eu estou sempre de plantão. Basta estar acordado, eu estou ali respondendo e ajudando as pessoas a investir na saúde. É um desafio, uma missão que eu tenho e eu quero te ajudar, você que está aqui como nosso convidado, tá? Então procure a pessoa que te convidou, ela vai te passar as próximas etapas. Mas lembre, eu estou de plantão para ajudar você a esclarecer suas dúvidas, tá bom? Tem alguém aqui que tem alguma dúvida? Nossos convidados, né? Será que tem alguém aqui que queira falar algo, que esteja usando o nosso projeto? Vamos ver aqui, ó, já apareceu umas mãozinhas aqui. Então vamos lá. Marilene Santana, que tá, senhora? Tudo bem? Tá firme aí assistindo a gente, legal, que bom. Então vamos lá. Vamos aqui falar primeiro com a Silvia Martins, que eu tô com o vidro aberto, com o vídeo aberto aqui, né? E aí, tudo bem, Silvia? Tudo ótimo, Rômulo. Tá, Então, tá me tá ouvindo? to- tá tomando água certinho? Tô, com certeza. Então eu vou tomar aqui enquanto você fala. Em que eu posso te ajudar? Você quer dar um depoimento? Fica à vontade. Então, assim, como você sempre diz, né, mesmo que a gente esteja tomando água certinho, a gente não se torna ali uma super mulher, um super homem, né? Porque em algum momento ou outro a gente pode ter uma queda de imunidade pelo que acontece no dia a dia. Então, há poucos dias, não, um mês atrás, eu tive uma gripe muito forte. Em outra época, eu estaria tomando talvez antibiótico, eu estaria tomando talvez aqueles remédios. E aí comecei com aquela gasturinha na garganta, eu pensei que fosse passar logo, né? Mas de repente se tornou uma gripe que me tirou assim. Eu sentia vontade de estar só dormindo, né? Porque era forte. E de repente era muita secreção no nariz. Eu, gente, mas de onde foi que saiu tanta secreção? Mas aí eu fiz diferente. Eu fiz diferente por quê? Porque eu sei dos efeitos que os remédios, ao longo prazo, né, eles vão tirando a tua defesa natural do teu organismo. Então, o que que eu fiz? Assim, então, eu vou investir na água. Então, assim, era uma gripe forte, com muita secreção, que tirava as minhas energias. Mas o que que eu fiz? Eu investi na água, então eu ingeria muita água, porque eu sabia que ia tirar aquela secreção. E aí, em relação à secreção, eu pegava a água, botava num recipiente, botava um pouquinho de sal mineral integral. Pegava uma seringa e lavava o nariz, né? Então, diante disso, eu não precisei tomar um remédio para essa gripe. E assim, não, eu tenho certeza que quando passar tudo isso, meu organismo vai estar forte e ele vai saber como lidar com a próxima vez que vier. Isso. E é isso que a gente quer, porque, veja bem, a gente vive num mundo estressante, né, Silvia? A alimentação, apesar da gente ter muito cuidado, mas na verdade, eu vou ser muito sincero, a única coisa que eu sei que tem origem aqui em casa é a cebolinha que eu planto. Que eu já plantei mais coisas, já fui mais plantador, mas é só a cebolinha. Então, o que que a gente precisa fazer? Lavar bem, né? Tudo isso que a gente já conhece, né? Produtos de procedência, mas a hidratação faz isso, te fortalece. Então, mesmo que aconteça, não vai te, né, trazer um. Ó, tem pessoas que ficam gripadas 7, 15 dias, não é assim, Silvia? Fiquei E 10 com esse, dias. então, com esse projeto, diminui. Já não melhorou? Já não tá bom você ficar menos tempo? Ajudou muito. Legal, Silvia. Mais uma vez, muito obrigado. Você está falando de qual cidade, Silvia? Sobral.
Aí o nome Sobral, ah, tá aqui. Eu achei que era teu sobrenome, né? Não, né? Silva Martins Sobral. É Sobral teu do sobrenome, Ceará. não? Ou você que deu o nome na cidade? Não é para identificar. Ah, então tá, Silva. É um prazer, viu? Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado pelo seu depoimento aí. Um forte abraço. Legal, que bom, né? Vamos ouvir aqui outra pessoa. Não tem mais ninguém com a câmera aberta, né? Mas vamos ouvir aqui então. Peraí, deixa eu. Vamos ouvir aqui. Helenice, ativa seu microfone, por favor. Helenice, Boa noite. boa noite. Aí, agora estamos te vendo. Mas não precisa ligar a É, câmera, pessoal. Não tem problema. Se quiser ligar, o negócio é a gente é, ouvir. tá, eu moro aqui no Espírito Santo, Rômulo, eu tenho 65, vou fazer 65 anos, né? E vai fazer uns, para ser mais preciso, dia 10 de maio desse ano, vai fazer 3 anos que eu faço uso do projeto da água Legal. magnetizada. Que bom, que Eu bom. tive muitos problemas de saúde, né? Como fibromialgia, que era um problema, que é um problema bem sério, né? Eu tratei por uns 16, 17 anos de fibromialgia. E aí eu viajei e conheci esse projeto, né? Então, eu não acreditei no começo, né? Cheguei até a comprar e cancelar por causa do pessoal aqui de casa, que também não acreditava, mas as dores eram mais, né? Aí eu pedi de volta. E chegou. E a constância de ter, assim, de usar. Hoje, durante esses tempos, eu tinha muitos problemas. Eu tinha uma dor aqui atrás da nuca, só num lugar só. Eu fui várias vezes no pronto-socorro, né? Como eu tenho plano, eu saía desesperada, ia para a Santa Casa, e lá eles me atendiam, fazia vários tipos de exames e não sabia o que que era. Ninguém falava, a senhora não tem nada. Fiz tomografia também, a senhora não tem nada. Fui levada pelo meu marido, pela minha filha. E também eu tive, por causa da fibromialgia, eu tive problema grave de rins. Meus dois rins estavam praticamente secos, então eu tive que ouvir várias vezes que eu ia fazer hemodiálise. Então, hoje, assim, se eu for contar dos benefícios que eu tive conhecendo esse projeto, são muitos, né? Como o intestino, tive vários problemas sérios, né? Mas deixa eu só comentar uma questão que eu achei muito interessante, né? Então, a fibromialgia controlou. Não, controlou. E Controlou. através da fibromialgia, a gente não dorme, né? A gente tem que viver através de remédio, porque você não pode. São os calmantes, né, que você Tá, toma então para peraí, só pra gente. Então, a fibromialgia controlou. controlou muito, Aí você passou a dormir melhor. dormir melhor, Então vai muito melhor. acompanhando, pessoal, vai acompanhando. Fibromialgia controlou, passou a dormir melhor. Seu intestino passou a funcionar todos os dias. Não, isso foi 5 dias depois que eu comecei a usar água, eu fiquei impressionada. Aí Às vezes tá. a pessoa Pera- Peraí, controlou também. peraí, só pra gente. Depois você pode comentar, só pra gente entender. Olha só o que é investir na saúde. Os problemas estavam acumulando. Aí a fibromialgia melhorou. Passou a dormir melhor. O intestino funcionou bem. Tem 3 anos que você usa, não tem? Bem. E aí os problemas diminuíram. Tá aí a prova. E, Entende o que eu falei, pessoal? é, É e a isso, é gente, escolher. Peraí, Lenise, é escolher outro caminho. O problema estava aumentando, agora começou a diminuir. Por quê? Limpou, desidratou, alimentou o organismo. E olha que o início ela não acreditou. Mas ela não. cobrou a consciência e está aí hoje com menos Mas problemas de também, quando saúde. chegou, eu nunca parei de usar. Olha, é tão sério para mim, porque eu não faço café, suco, chá. Uma vez eu esqueci minha garrafa e eu estava indo trabalhar. Eu parei o ônibus, desci e fui, voltei, liguei para o meu trabalho e falei, vou atrasar. Aí a pessoa falou, aí no outro dia a pessoa no ponto do ônibus falou assim: Nossa, essa sua água deve ser muito boa. Eu disse, minha filha, não é água, é a água. Por quê? O meu marido já viajou de carro 10 minutos para ir para um lugar chamado Santa Leopoldina e ele voltou para pegar a garrafa dele. Ele também nunca separa, nunca. Então, aqui em Legal, que casa, a bom. geladeira é cheia de minhas águas. Por quê, Romo? Porque se você não usar.
para fazer seu chá, seu café, seu suco, você não vai ter benefício. Se você, é como se fosse um antibiótico que o médico fala, não, se você não tomar, você vai morrer. Aí você pega ele, coloca a caixinha lá e nunca você vai beber. Você vai melhorar? Não. E é É, o que eu faço. Uso constantemente. Eu falo que assim, que bom, quando eu Lenice. morrer, eu vou esticar a mãozinha assim e falar, passa minha garrafa. Legal, Lenice. É isso aí, você é uma prova. Muito obrigado. Eu ouvi outras pessoas aqui, mas Gripe você também não, viu. tá? A gripe também Tá. foi embora. Acabou, não tenho mais. Vamos bater outro papo outro dia, com mais Obrigada, viu? tranquilidade. Obrigado você, parabéns, viu? Muito obrigado por conectar, levantar a sua mãozinha aí. Então, pessoal, tá aí a prova. Eu vou falar aqui com a usuária do Zoom, a Lúcia Santos tá aí, a Ilza a gente encerra, né? Só um minutinho, viu, pessoal? Então, a prova do que eu falei. A gente vai envelhecer, mas com saúde e qualidade de vida. Mas ela faz corretamente. Eu também já viajei 15 quilômetros, esqueci minha água, voltei 15, aí tive que andar mais 15, né? Mas eu não bebo outra água. É um esforço. 19 anos me esforçando. Me chama para um casamento, eu levo a minha água. Me chama para um churrasco, eu levo a minha água. Eu não abro mão. Eu só tenho uma saúde, eu não tenho várias saúdes. Vamos falar com a usuária do Zoom aqui, vamos ouvi-la. Mandei uma mensagem aí, não tem teu nome aí, então eu mandei uma mensagem. Ativa seu microfone, por favor. Vamos ver se eu vou conseguir ativar. Ô, Jaciara, tá bom, eu vou atender você também, tá? Só mais um momento aí, deixa eu ver aqui. Então vamos atender a Lúcia, Lúcia Santos. Ativa teu microfone. Agora deu, né? Sim, tô te ouvindo, tudo bem? Tudo jóia. Pois é, eu sou aqui de Brasília e eu tenho meu netinho de 6 anos, que esse menino só vivia gripado. Era a coisa mais triste do mundo, a catarreira amarela. E a mãe dele, por ser enfermeira, tacava uma seringa de água no nariz dele que saía aqui pelo outro lado. A gente ficava morrendo de dó. E aí, menino, a gente foi incentivando, vamos tomar água, vamos tomar água. E aquela seringa no nariz é muito ruim. E ele acostumou a carregar a garrafinha dele com a água. Quando ele sai, ele já leva. E já tem mais de um ano que esse menino não escorre nem o nariz. Aí, ó, mais uma questão que eu falo. A gente tem que conversar com a criança. Isso aqui, você só vai tomar dessa água. Ele entende, ele percebe. Olha aí o que ela acabou de contar. Muitas vezes o pai fica ali, não explica, não, conversa. Fala, "Ó, meu filho, você vai levar essa garrafinha para onde você for, você vai tomar só dela. E aí acabou então, Lúcia? Não tem mais esse sofrimento. Acabou, é porque ele só ficou internado uma vez, né? Gripe. A gente pensa assim, que se a gente não tratar, já vira uma coisa mais séria. Então, quando ele começa a escorrer o nariz, a mãe dele já fica no pé, ó, vamos tomar água, vamos tomar. E ele já sabe, ele vem aqui para casa, ele bebe água na minha garrafa, ele vai para todo canto que ele vai, ele já carrega a aguinha dele já. Então, já tá educado para uma água de qualidade, né? Porque realmente é como a menina tinha falado aí, meu Deus do céu, que coisa boa, né? Ela desceu do ônibus para buscar água, para ver como que se torna importante, né? Já que é para tomar remédio a vida toda, melhor tomar água, né? É isso aí, Lúcia. Um forte abraço. Obrigado pela presença, viu? Por ter conectado, trazer seu depoimento aí. Um abração pro Netinho também, né? Eu queria falar aqui com a Sandra Sales. Ela está aqui na sala? Sandra, levanta tua mão aí se você estiver na sala, ou balança assim, vê se alguém pode me ajudar, auxiliadora. Você que está conectado aí, se vê alguém levantando a mão aí com o nome Sandra. Oi, Jaciara, abre seu microfone, por favor. Me conta aí de qual cidade você está. Ah, peraí que eu não te mandei a informação, né? Tem que liberar aí. Aí, não, não liberou. Libera seu microfone aí, vê se você consegue ativar. É só você dar um clique na tela aí do seu celular, do lado esquerdo embaixo tem um microfoninho. Aí, pronto, agora estamos te ouvindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Agora Boa estamos te noite. ouvindo. Tá ouvindo? Estamos te ouvindo. Em que posso te ajudar? Eu sou de Salvador. Quem me convidou foi Vitor e eu fiquei curiosa sobre esse assunto da água. E sobre essa palestra, você comentou
da gordura do fígado. Aí eu gostaria de saber qual o benefício que essa água pode trazer para a gordura do fígado. Na verdade, Jaciara, como eu disse durante a palestra, primeiro, obrigado, viu, pela tua presença, valeu mesmo por ter conectado, tá? Então, normalmente, o que a gente observa que precisa, claro, melhorar a alimentação, isso é importante, né, para o fígado, mas mesmo assim pode ser que acumule, né? Então, o que que a água faz? Ela, por natureza, ela já é limpar, né? Ela limpa. Mas o magnésio, ele tem esse poder de fazer essa limpeza dentro do seu fígado, nas células dele, coisa que bisturi não chega, entendeu? E o fígado, ele é um órgão que ele regenera muito rápido. Por isso que eu disse, se a pessoa faz do jeito certo, ela pode repetir o exame dentro de 45 dias, 60 dias. Nós já temos várias pessoas que fizeram isso, entendeu? Porque aí faz a limpeza hepática, né? Que o pessoal fala. Por quê? Porque a água limpa, ela vai agir nas células, e o magnésio vai ajudar na regeneração dessa, né, na limpeza desse órgão, fazendo que essa gordura no fígado vá embora e a regeneração desse órgão, que ele precisa funcionar muito bem, né, para sintetizar tudo, metabolizar as proteínas e minerais, né? Então ele é essencial. E a água faz isso, viu? Dessa forma como eu te falei, só tomando água, Jaciara, não vai alterar a tua rotina ou de quem está aí com gordura no fígado, tá bom? Que não é para mim, não, mas eu gostaria de saber melhor para ver se funciona para ajudar essa pessoa, entendeu? Ah, funciona. Eu não estaria aqui há uma hora falando algo que não funciona. Pode ficar tranquila, pode oferecer, a pessoa pode. Tanto é que eu comentei que nós acompanhamos todas as pessoas por 60 dias. Então não é para saber se funciona, Jaciara, é para saber se a pessoa está fazendo do jeito certo, porque resultado vai ter, entendeu? Eu faço isso há 19 anos. Indico há 19 anos, todas as pessoas que fazem do jeito certo têm resultados. E Todas. se a pessoa fizer do jeito certo, mais ou menos quanto tempo tem esse resultado? E por isso que a gente acompanha todo mundo por 60 dias. É o prazo que eu preciso para que a pessoa perceba melhor em qualquer patologia. Qualquer. 60 dias, né? É. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se uma pessoa está brigando há 5, 7, 8 anos com pressão alta e 60 dias de dedicação, você acha que é muito ou é pouco? Não, é pouco. Então, a gente tem um organismo que está sofrendo há décadas. E talvez em 60 dias não vai ter aquele resultado fantástico que a pessoa espera, mas ela já vai ter resultados. Por isso que a gente acompanha todas as pessoas, que é um prazo que o organismo precisa para fazer essa limpeza, começar a assimilar, né, e absorver todos os estímulos. Mas a ideia é essa, pensa nisso. Tem 5 anos, 7 anos, 10 anos que a pessoa briga com o problema e os problemas aumentando. Isso aqui não é milagre, é resultado de dedicação. Fazendo certo, correto, em 60 dias ela já começa a perceber que tem resultado e aí ela vai poder se empenhar ainda mais, né, para alcançar resultados ainda maiores. Na gordura no fígado, como eu disse, alimentação e a hidratação correta em 60 dias, 45, 60 dias pode repetir o exame. E também, Osteoporose. Você conhece a osteoporose? Já ouviu falar? Osteoporose? Não? não, isso aí não. Osteoporose é o grau máximo de desgaste ósseo. Então, quem tem osteoporose é uma pessoa que já está com muito problema de saúde para chegar até a osteoporose. Então, começa com a dor na coluna, uma artritezinha, tá, e vai perdendo cálcio. Então, eu estou falando de quem está no nível máximo de desgaste ósseo, osteoporose. Se em 6 meses ela tomar água certo, o médico já vai ver um aumento da densidade mineral óssea. Você entende o que é esse projeto? O desafio maior da medicina, um dos problemas maiores da medicina, é manter o cálcio no nosso organismo. Porque alimentação, estresse, acidez, se a pessoa fizer do jeito certo, ela pode repetir o exame. Com 6 meses, o médico já vai ficar impressionado com o aumento da densidade mineral óssea. Então é muito sério, Josiara, esse projeto. E você também falou sobre a psoríase.
Essa Psoríase, água psoríase. também dá efeito de melhora na psoríase? Então, a psoríase, ela não tem cura, mas ela tem controle. Lembra que eu comentei da fagocitose, que é um processo de combate, né? Então, vai ficar mais eficiente, em torno de 300% mais eficiente. Não é só 3 vezes, né? Quando a gente fala em percentual, é 100 vezes, mais 100 vezes. Então, fica muito, mas muito mais eficiente e consegue controlar a psoríase. Claro que se a pessoa tiver um desgaste emocional muito grande, ela pode até voltar. Mas a pessoa continua fazendo o uso correto, controla. E outra, quando sair uma ferida, borrifa água também na ferida. Então, muita gente tem a psoríase no cotovelo, na mão, tem gente que tem no corpo todo. Inclusive, a pessoa que te convidou aqui para a palestra foi quem? O Vitor? Foi Vitor. É aquele que mora nos Estados Unidos? É, Vitor dos Estados Unidos. Isso. Depois você fala com ele, eu vou te mandar umas fotos. Eu já mostrei aqui nas palestras, mas agora está meio contramão de uma pessoa que tem psoríase quase que no corpo todo. Ele deve ter isso também. Tem a Georgina, que a gente acompanhou, mas tem esse rapaz também, que eu tenho as fotos dele aqui, um senhor. Então a psoríase ela tem controle, viu? Aumentando a fagocitose vai controlar as infecções aí, tá bom? Tá bom. Valeu, então, muito obrigado, viu? Um abração para você, invista na tua saúde, parabéns por estar aqui numa sexta-feira até agora, viu, nossa convidada, legal. Obrigadão, viu? Obrigada. Um abraço, valeu. E obrigado você também, viu, Vitor, que trouxe aí a sua convidada. Vamos tentar, aí ativou o usuário do Zoom, qual o seu nome? Valdeci, Valdeci, de qual cidade você está falando, Valdeci? Jacobina, Bahia, eu sou convidada por Victor. Também, que legal. E que eu posso te ajudar? Há 10 anos eu tenho um filtro de barro, bebo água de filtro de barro. E tem um Silocimol que dos primeiros. E a minha dúvida é se ele ainda faz efeito ou não. Não, o aparelho, mesmo sendo aquele primeiro, ele continua funcionando, tá? Hum, O que que eu te dou de dica? Que você peça o Vitor esse, ó, para liberar minerais na sua água. Agora aquele no lá, caso, eu peço esse para ficar completo o filtro. isso, peça esse, que aí você vai voltar, vai ter uma água com mais minerais, né? Usa Eu corretamente, troca uma tenho ideia. Oi? Eu tenho ritmia. Aí, o ano passado, eu fui fazer meus exames de coração e o médico disse que meu coração estava bem, porém, não ia tirar os remédios. Mas no dia que eu não pudesse tomar, que não tinha nada. Eu acho que a água está me ajudando. Com certeza está te ajudando e pode ser mais eficiente ainda se você adicionar minerais. Tá bom? Então Uhum. procura ele e só esse aqui, porque o outro vai dura a vida toda, você não precisa trocar, não, tá bom? Pronto, obrigada. Eu que agradeço, um forte abraço, valeu, viu? Que bom, né? Mas, ô, Vitor, tá trabalhando aí. Obrigado pela ajuda, trazer as pessoas para conhecer esse projeto, né? Agora vamos falar com a Ilza para a gente finalizar. Ilza, ativa seu microfone, por favor. Aí, estamos te ouvindo. Tudo bem, Ilza? Boa noite, Rômulo. Tudo bem? Boa noite a todos. É rapidinho, Rômulo, só para falar sobre alergias, que eu tinha muitas. Minha vida era à base do Alegra e de corticoides. Peraí. A sua vida era a base de quê? De Alegra e corticoides, Predizin. Você ganhava isso? Olha, Ou você tinha que o comprar? Alegra, não, o Alegra, às vezes, a minha ex-patroa, né, que agora é ex-patroa, às vezes ela me dava, mas na maioria das vezes eu tinha que comprar. Eu É comprava. uma E não era medicina que. barato, não, porque era a única coisa que acabava, né, com a coriza, com tudo. Eu era alérgica a tudo, a poeira, eu não podia mexer com uma roupa guardada há muito tempo, eu não podia varrer a casa. É, eu não varria a casa, na verdade eu passava pano, né? Molhava o pano, colocava no rodo e ia passando exatamente para não ter aquela sessão espirro. E depois dessa água, lógico, né? Eu melhorei outras coisas, intestino, fibromialgia.
mas a alergia, isso demorou um pouquinho para eu perceber. Eu pensei, uai, cadê as alergias? Eu E acabei aí? sentindo falta das. Eu fiquei, uai, acabou. Aí, estudando mais, né, um pouco mais sobre e vendo, né, suas lives, foi que eu fui entender que a alergia acabou. E essa matéria de hoje, né, por isso que eu precisava falar isso, falando sobre a imunidade. Ou seja, minha imunidade era horrível, né? Porque eu era alérgica a tudo. Eu tinha rinite alérgica, das Ah, isso aí é bravas. muito grave, é muito chato. Ô, Wilson, eu vou só interromper aqui. Sandra, você aguenta aí um minutinho que a gente já vai conversar contigo, viu? Não desconecta não, que eu sei que a sua rotina é pesada, mas a gente já vai falar contigo aí, tá? Pessoal, escuta o que a Sandra tem para dizer daqui a pouquinho. Ô, Wilson, mas vamos lá. Você toma quanto, faz o uso há quanto tempo do projeto? Tem 8 meses. 8 meses. E Oito você é de meses. qual região, Silvio? Ilza? Teixeira de Freitas, Bahia, extremo sul da Bahia. Mas por que que você falou uai? Uai, porque eu já morei em Minas também, uai, e tô falando com você, uai. Apesar que aqui na Bahia, né, essa cidade de Teixeira, ela é divisa com Minas e Espírito Santo, então não temos aquele sotaque baiano de lá de Salvador, Legal. Ô, mas aqui é Ilza, Bahia. Ilza, essas alergias que você teve aí, né? Então tem 8 meses que você faz o uso do nosso projeto, 8 meses. Exato, Porque você faz certinho, né? Então, de lá para cá só certinho. melhorou. Não, só melhoras. Eu vi uma das meninas dando um depoimento aí falando que agora, no caso, não foi você mesmo que falou. Antes as doenças estavam só acumulando, acumulando. Eu tratava uma, vinha outra. Tratava de uma coisa, aparecia outra coisa. E agora elas estão desaparecendo. Tanto que eu não tinha me dado conta que nunca mais eu tive alergia. Que nunca mais eu tive a rinite, nunca mais eu tive aquela sessão espirro que o olho chegava a fechar e eu sentia dores aqui de cabeça, era muita coisa. Eu não podia mexer com nada. E hoje você tem qualidade de vida, além de Eu outras tô com uma questões que melhoram, né? qualidade de Qualidade de vida vida. ótima. Tem Legal, uma Ilza. outra coisa. Eu morei num sítio 3 anos e lá nesse sítio tinha muito mosquito. Eu tinha alergia há anos de picada de muriçoca, né? Principalmente um bichinho pequenininho chamado, algumas pessoas chamam de maruim, outros chamam de borrachudo. Ele parece um ciscozinho assim. Então, a picada daquilo deixava uns calombos nas minhas pernas. Onde picava, ficava assim, aqueles calombos. E eu também percebi que, assim, as minhas pernas são manchadas, né? Que para mim já era normal aquilo. E sarou, nunca mais. As manchas estão aqui, mas não tem mais nada, não tem feridinha, não tem nada. Que legal, Assim, Wilson. Muito bom. Muito muito legal. bom mesmo. É, que bom, né? E só tomando água, não alterou em nada a sua rotina. Obrigado, viu, por ter Não, conectado, trazer seu depoimento. Um abração para você, viu? valeu, Rômulo. Legal, né? Olha, assim, eu tô vendo aqui a Gislene com a mão levantada, Gislene. A gente já passou do horário. É uma pergunta ou é um depoimento? É depoimento? Não, é pergunta? Então, aguenta aí que eu vou. Vamos falar com a Sandra. Sandra Sales, nós não temos tempo para ouvir toda a história, Sandra. Eu vi o seu relato, recebi o seu relato aqui. É uma mãe guerreira, viu? Parabéns, viu, querida? Parabéns mesmo. Que o que eu li, o que eu vi, eu percebo que realmente você é diferenciada, querida. Conta para nós um pouco. Não vai ser hoje, eu vou ter que te convidar para um outro dia para a gente conhecer toda a sua história, que é emocionante, e saber que a gente está fazendo parte da solução é maravilhoso. Vou te falar que quando eu ouvi ali, eu li o que você falou, ouvi os teus áudios, Sandra, é o combustível que eu preciso para continuar. Ouvindo todos vocês aqui, mas tem dias que acontecem algumas coisas na nossa vida. E quando eu li ali, eu falei, eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Conta um pouquinho para nós, Sandra. Seja bem-vinda. Muito obrigado, viu? Pois é, tenho essa luta aí grande, né?
Não é fácil, mas tenho uma força do Criador que me ajuda, em primeiro lugar, né? E ultimamente, de julho do ano passado até dezembro, meu filho teve várias internações, várias internações. Ele tem problema neurológico também, né? Ele tem ataxia cerebelar, mas ele nasceu de parto normal, andou até os 12 anos, mas teve uma queda com 3 anos, bateu a cabeça, veio osteomielite, fez cirurgia, fez quimioterapia e seguiu a vida. Quando foi com 12 anos, aí a sequela maior veio. Ele começou a perder a força para andar, começou a se segurar nas paredes, ia para a aula e batiam nele, jogavam ele na lama, chutava, eu ia na escola, escola pública, e falava todo o problema dele, tinha 3 cirurgias na cabeça, fez cirurgia, fez quimioterapia, e foi preciso eu tirar da escola, porque senão ele ia ter um traumatismo de tanta peia que ele levava, que dizia que, Jorge, tu veio para aula embriagado, tu vem para aula bêbado. Aí foi o jeito, eu tirei, ele se atrasou. Mas aí chegou o tempo de fazer exame, tomografia normal. Aí não estava normal. E a tomografia normal. 15 dias uma tomografia pelo o Hospital Alberto Seib, que tem aqui em Fortaleza. E não estava normal. E foi piorando, piorando, até aí consegui uma consulta no Sara Fortaleza, né? E lá pediram uma ressonância magnética. E lá constatou 3 lesões cerebelo. Aí a fala dele ficou arrastada, ele ficou sem conseguir andar, e disseram logo que ele não ia mais andar, mas que ele ia para a cadeira de roda. Ele não queria ir para a cadeira de roda, porque iam rir dele e tudo. Mas foi o jeito, porque ele estava pendurado em cima de mim, para todo canto, para o banheiro, para todo canto, então foi muito puxado, né? Mas teve um período muito bom, assim, foi para cadeira de roda, matriculei ele, terminou o ensino médio, ele é muito inteligente, mas aí tá, o ano passado para cá começou a ter convulsão, aí levar para a UPA, ficar internado, passava 3 dias, voltava, aí começou a ter infecção urinária, urina no sangue com pus. Aí foi preciso internar de novo, foi para o Hospital das Clínicas, internou, tomou antibiótico, voltou para casa e continuou. E está ainda, né? Aí quando foi 31 de outubro, teve outra convulsão aqui em casa. E eu fiquei, meu filho, eu tenho 3 filhos. O meu marido me abandonou quando eu tinha 29 anos e o Jorge tinha na doutor do ABC. O meu mais velho tinha 9 anos. E sempre foi só nós 3, eu e meus 3 filhos. Então, muito difícil, uma vida muito difícil. E aí, resumindo, aí eu fiquei ligando. Davi disse assim, meu filho, mãe liga para o SAMU, mãe liga para o SAMU. Nós começamos a chamar o SAMU 1 hora da tarde, 1 hora da tarde, 31 de outubro. Vai já, daqui 1 hora chega, e nada, nada. E meu filho piorando, meu filho sem respirar, a pressão estava em 17, o Jorge se tremendo, com falta de ar, e o Davi botou ele aqui no braço, levantando a cabeça dele e deitado na cama. Respire, meu irmão, respire. Mãe, liga pro SAMU, mãe. Deve ter caído, né? A gente ligou, o Jorge, e o SAMU não chegava. E o Jorge parando de respirar, pressão em 17. Aí ele disse, mãe, liga de novo, liga só essa vez. Aí perguntando endereço, passamos o dia dizendo endereço, falando o que é que ele tem, o que é que não tem. Aí quando passou 15 minutos, chegaram aqui. Aí levaram ele para a UPA. Da UPA, e o menino urinando sangue. E é assim, todo rígido, todo rígido. Quando eu tenho um aparelho de pressão, eu medi, eu falei para ele que a pressão estava em 17. Ele não acreditou, o médico do SAMU. Botou o aparelho dele, que é mais potente, né?
Aí botou e viu, e ele estava em resistência para não levar meu filho. O Davi disse: vocês vão deixar meu irmão morrer? E foi aquele desespero. Só sei que removeram meu filho para lá, e o Davi foi com ele na ambulância, eu agarrado nos pés dele. Aí eu disse: Jorge, você vai voltar para nossa casa. Você não vai morrer, você vai voltar para nossa casa. E a ambulância levou ele e passou 27 dias, estava como morto, ficou entubado, passou uma semana, não podia acompanhar ele. O Jorge não falava, o Jorge não reagia em nada, eu menino esperto. E aí estava desenganada. Aí eu sou separada do pai dele, mas nessas horas ele fica. Eu passava às 7 da manhã, ele entrava às 7 da noite. E a gente revezava no outro dia. Cada médico que estava de plantão chamava ele ou ele para dizer que o Jorge não tinha mais jeito. Lá chamado doutor Caio me chamou e disse: seu filho tem 39 anos, mas está no corpo de um idoso de 75. Não tem mais jeito. Falou assim, todas as letras. Aí eu disse: olha, se a gente cuida de um bebê, por que eu não vou cuidar do meu velhinho? Falei para ele. E eu falei para ele também. Ele tem um problema grande, mas ele tem um grande Deus e uma grande mãe lutando por ele. Enquanto ele respirar, eu estou com ele. Eu disse para ele. Ele ficou admirado, porque lá ele não acredita muito na fé da gente. Mas, tudo bem. Aí uma irmã disse assim: entre na defensoria pública, entre na defensoria pública para pedir um leito no hospital, para tirar ele daí. Aí ele entrar segunda, aí passou segunda, terça, na quarta noite apareceu um leito. E lá o menino pegou na pneumonia muito grave, e escara que nunca teve uma escara na vida, os pés inchados, cheio de escara, o bumbum até hoje estou tentando sarar. Meu filho era um cadeirante, agora é um acamado, né? Então, fiquei lá nesse hospital, somando tudo, deu 44 dias. A gente recebeu alta agora, 15 de dezembro. 15 de dezembro. E eu passando por tudo isso e esperando fazer minha cirurgia, né? Que eu fiz segunda-feira. Estou com 4 dias operada. Caiu um ventilador e rompeu o tendão no meu braço ficou só caindo. Aí foi feito segunda-feira. Estou aqui toda inchada, estou morrendo de dor, mas estou participando. Mas, então, doutor, é o seguinte. Deco vai voltar novamente. Vamos esperar um pouquinho, porque a internet dela não está muito boa. Já marcou um retorno para ele, vai fazer os exames de urodinâmica, e o médico falou na minha cara: nós vamos ajeitar o seu filho. Olha a diferença de médico para médico. O outro queria que eu enterrasse meu filho. A gente vai ajeitar esse rapaz, tem jeito. Ele tem, porque ele está com a sonda. Ele está com a sonda para se alimentar, ele se alimentava normal, agora se alimenta de sonda. Aí o Jorge se alimenta de sonda, tá urinando pela sonda. Tá aqui, meu filho, olha. Jorge, olha aqui, ó. E aí, querido? Forte abraço, meu guerreiro. Tamo junto, irmãozinho. Nós vamos conversar muito, nós vamos ficar mais próximos, viu? Tô muito feliz. Parabéns pela sua mãe, viu? Que mãe, hein? Que guerreiro. Só tem guerreiro nessa casa. E de vez em quando tá me levantando, porque eu tinha que botar o alimento dele, né? E despejar também. É. E quando que você começou, Sandra, a fazer o uso desse projeto? Foi a menina, uma amiga minha, a Eva, que ela tem, eu não conhecia. Eu não conhecia. Aí ela falou para mim sobre essa água, perguntou se eu conhecia. Eu disse que não conhecia. Ela disse: depois eu vou levar para o George. Você permite? Eu disse: permite. E Foi quando que ele foi veio isso, para Sandra? casa. Quanto tempo? Depois que a gente chegou, eu acho que foi uma semana depois.
Eu Então tem cheguei mais de ou alta menos com quanto ele tempo no dia que o 15. George está usando? Eu acho que ainda vai fazer um mês. Porque agora Um que mês. fez um mês que E foi uma nesse um semana mês, depois. Sandra, você sentiu algum resultado no George? O Sim, que você porque quando percebeu? ele urinava, a urina saía muita rajada de sangue. Muitos grumos. Ele está com bexiga neurogênica. Bexiga neurogênica. Ele quer urinar, o cérebro não manda o comando para ele urinar. A urina fica retida. Quando a urina fica retida, ele tem a convulsão, ele aumenta a pressão, ele fica com falta de ar e começa a sangrar. Sangrar quando sai um pouquinho. Aí a gente está fazendo sonda de alívio várias vezes ao dia. Eu não sabia fazer, é difícil para mim. Ele é um homem, aí eu ia fazer a sonda de alívio, feri ele, ficou saindo mais sangue, que eu rasguei o menino, que é muito difícil para mim, eu me tremia, foi difícil, mas fiz várias vezes, mas machucando meu filho, né? Como eu falei para o médico. E aí ainda continuou saindo rajada de sangue e muitos grumos, saindo, passando pela mangueira. Ele está usando aquela sonda, que o médico urologista falou que essa sonda aí é para idoso, para homem idoso, e não para um rapaz desse, um jovem, né? E diz que ele está correndo muito risco de infecção. E eles deram alta lá no hospital, curou da pneumonia e tudo, e estava tomando um antibiótico de R$ 2.000. Aí ele ficou com uma bactéria multiresistente. Mandaram para casa com essa bactéria, piscineumo, eu estava até pesquisando no YouTube não, no Google, é um nomezinho assim, muito resistente, mandou para casa. E aí, depois que a menina trouxe essa água, um dia sim, um dia não, ela vem deixar aqui na minha casa, essas garrafas de água. Aí eu tô dando, só toma essa água, o George, só essa água. Então, de lá para cá, o que você percebeu que ele melhorou? A questão da urina. O filho era tudo roxo, o Jorge é muito branco. E a mão dele voltou do hospital, pouco dia ficou assim como que ele tivesse pego no carbono, sujado a mão no Isso carbono. já melhorou com o uso da água, essa parte roxa já dissolveu, já foi embora. Sim, a mãozinha tá branca e as rajadas de sangue que saía com todo aquele urinal já em casa, não vejo nenhuma mais, nenhuma. E o aspecto dele? O aspecto que você visualiza. Porque eu recebi as fotos aqui, semana que vem eu quero compartilhar, né? Ele estava de uma forma e hoje, pela foto mais recente que você me mandou, eu até mostrou ele aí, tá bem melhor, né? Era assim esverdeado, muito feio, o rosto assim seco, um rosto muito assim, como que tivesse bem doente, né? E hoje ele tá a boquinha bem vermelhinha, tá com isso aqui bem cheirinho, tá esperto. Só tá saindo aqui e ali grumos ainda saiu os grumos. Mas o sangue não tá mais, a mão não tá mais, o Jorge está esperto, acho até gordinho e corado, porque ele estava muito feio. Então quer dizer que nesses 30 dias você percebeu esses benefícios nele, até ficar mais espertinho. Sim, Tá, conversando, porque ele estava só tá, então ele tá mais conversante, tá mais, calado, vamos dizer, com mais energia, né? Com mais disposição. Tá bom. Então vamos ativo. fazer assim, Sandra. É, Através da Vilani que te convidou, eu vou entrar em contato com você. Essa semana tá meio. Também já acabou essa semana, mas no decorrer da semana eu quero te ligar para ver como que a gente pode conseguir ajudar ainda mais, né? Na questão da hidratação, se está fazendo do jeito certo e tal, né? E trazer aqui o acompanhamento. Então, com 30 dias mais ou menos, nós já vimos, né? Mas aí nós vamos conversando para daqui 30 dias você voltar aqui, né? Para a gente ver como é que ele tá, para a gente ir acompanhando. Combinado, Sandra? nada. Aí no dia, aí eu já deixei marcado esses exames e um retorno com o urologista. E Quando que aí tá eu sei que marcado? meu filho tem jeito. Ele quer Quando que ele muito tá, viver. quando que tá marcado? Tá marcado para 2 de março.
o retorno com o urologista para fazer exames, urodinâmica e outro exame bem avançado da bexiga. Tá bom, então dia 2 de março, nós temos tempo, já tem 30 dias mais ou menos que ele tá, né? Quase 30 dias, então vai dar Aí mais. lá, vai ter esses exames, aí vai marcar o retorno para o urologista. Tá, então Aí ele vamos vê os. acompanhar, tá? Você hidratando ele direitinho, mas eu preciso que você pense na sua hidratação, viu, Sandra? Você falou que tá dando água para ele certinho, mas pense na sua. Você é a base, você é o esteio, você precisa continuar bem. Entendeu? Continuar forte, dormindo bem, tendo disposição, porque não é fácil a tua rotina, né? Como você colocou aqui para nós. Então, eu preciso que você cuide disso também. Pondere sobre isso, converse com a Vilani, né? Como é que você pode fazer para que toda a família faça o uso. Mas vamos acompanhar aqui o teu menino. Eu vou entrar em contato Eu contigo e a gente tenho, vai eu tenho conversando. hérnia de disco e tenho é, osteoporose, não, é aquela outra. Osteopenia. Eu tenho outra doença que é do osso também, porque a minha, É do osteopenia ou não? A internet dela não está muito boa, né? eu saía e a minha perna travava e eu nem ia para frente nem para trás, nem ia para frente nem para trás, ficava travada e o medo de subir no ônibus que é muito alto, tanto pelo Tá, meu então vamos braço. fazer assim, nós vamos conversando, nós vamos ver nessa questão, vamos acompanhar o Jorge, né? E também você, para que você tenha resultado. E a gente vai voltando a conversar ao vivo aqui com todo mundo no decorrer do tempo, tá bom? Tá bom. Beleza, Sandra? Muito obrigado, viu? Um forte abraço a você, ao seu querido filho, aos outros que você não citou, mas também estão É, aí, são guerreiros. Um forte abraço, que o nosso amoroso Deus continue te abençoando, te dando força. E agora você não está mais sozinho. Eu sei que você não estava, mas agora é, aumentou ainda mais a sua família, tá bom? alguém segurou na minha mão e alguém muito poderoso segurou na minha mão. Ele não segurou assim, não. Ele segurou assim, ó, e tá segurando, Tanto né? é que ele fala que Ele, ele dá para nós a mão direita. A mão direita é, você só consegue se você estiver de frente para a pessoa, né? pois é. E aí ele tá segurando assim, ó. E não tá só assim, não. Porque assim pode soltar, né? E estamos aí também Pois para te ajudar, viu? Um forte abraço, muito obrigado. Desculpa aí o tempo, né? A todos que estão aqui também, a gente passou muito do tempo, mas agradeço e a gente vai acompanhando e vai trazendo a sua história aqui, a história do seu menino aí também, tá bom? Um forte abraço para vocês, viu? Até mais, valeu, tchau, tchau. ah, Vilani, você quer complementar alguma coisa? Que o nosso tempo já está mais do que estourado. Pois Tem que é, ser Rô. tem que ser Dizer, rapidinho, hein? pronto, rapidinho. Eu só queria falar que ela começou a pessoa que comprou o projeto comprou no dia 5 desse mês. E 5 de depois janeiro. Então não tem nem. de janeiro foi que ela começou a levar água para ela. Agora, eu não sei qual foi o dia, se foi no dia 6 ou dia 7 ou 8, não sei. Mas Ah, ainda então foi tem menos de 30 dias ainda e já está tendo resultado, Sandra. Isso é porque você está dando água certinho para ele. Esse projeto sempre vai acontecer com aqueles que têm seriedade. Legal, Sandra, está até lhe mostrando a garrafinha. Muito obrigado, viu, Vilani? Vamos acompanhando, nós vamos fazer aí um bem bolado nós três, né, para a gente acompanhar. Valeu, muito obrigado, obrigado a todos. É uma história impactante, né, emocionante, mas a gente vai acompanhar, tá? Vamos acompanhar, vamos orar, vamos torcer, né, também para dar certo. Mais orar do que torcer, né? A gente sabe que orações realmente têm um peso muito grande, tá? E a Sandra, o filho dela é o George, orações específicas ajuda muito, né? Citando o nome. Tá bom? E eu vou estar também tentando te ajudar com esse projeto, né? E pensa nisso, viu, Sandra? Todos que estão aqui, que ainda estão aqui, né? Invista na sua saúde, na sua qualidade de vida. Você e a sua família merecem. Muito obrigado a todos, pessoal. Passei muito do tempo hoje, né? Mas não tinha como. Valeu, obrigado, viu? Um abração.